Olá, mais uma vez aqui falando da palavra do Senhor e trazendo o mesmo assunto que eu trouxe nos dois últimos vídeos. Falamos sobre o batismo nas águas. Falei da importância do batismo e como a ligação que o batismo tem diretamente e intimamente com a salvação. E agora é necessário falar sobre a necessidade do batismo nas águas. É imprescindível, é indispensável, é necessário por demais o batismo nas águas. Por que falamos isso? Há muitas pessoas que ainda se assumiram, entre aspas, evangélicas, cristãs, como preferirem, e estão, de certa forma, acomodadas nessa questão do batismo. Ainda não decidiram, não tomaram por decisão de ser batizadas. Então, se não tomaram essa decisão, precisa saber qual a razão, o que impede. Eunuco perguntou mesmo a Filipe, o que me impede que eu seja batizado? Porque o eunuco creu de tal forma que aquela crença levou-se à conversão. Ou seja, então a crença de eunuco, a crença daquele etíope, tesoureiro da corte, a crença configurou conversão. Então não basta a pessoa dizer que crê. A crença que ela professa, que ela assume ter, que ela se declara ter em Deus, em Cristo Jesus, o Senhor, isso aí precisa ser, não digo materializado, mas isso precisa ser comprovado com práticas e não apenas com teoria. Dizer que crer em Deus é fácil, agora precisa provar que essa crença configura-se uma transformação. Então existem pessoas que vão à igreja frequentemente, tá certo? Mas ainda não tomaram a decisão de ser batizadas. E detalhe, é muito importante que vou dizer, não só a essas pessoas, quanto aos seus respectivos líderes, nunca queira forçar ninguém a batizar-se. Há uma situação triste, gritante e lamentável envolvendo quase todas as denominações. A gente assiste de camarote isso, né? O acomodismo por parte da direção, das congregações, das sedes, enfim, no que diz respeito a discipulado. Pressa de fazer discipulado, ou seja, pressa de resultado. E esta pressa de resultado, meus nobres, é que está levando as igrejas a estarem cada vez mais inchadas, ao invés de cada vez mais crescidas. A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, provavelmente no capítulo 5, preciso conferir, mas não é algo tão urgente, você pode fazer essa conferência. Quando a Bíblia afirma que a igreja primitiva, a primeira igreja, ela crescia tanto em números quanto na graça. Infelizmente, hoje se vê mais crescimentos em números e pouca graça. Por que razão? Porque, infelizmente, o ambiente de se adorar, que é os templos, eles, infelizmente, eu vou falar mais uma vez, infelizmente mesmo, a gente tem dor no coração de falar isso, mas é necessário. Está havendo mais concentrações de pessoas à busca de extravasar, de gritar, pular, e querer competir, quem fala mais língua estranha, quem pula mais, quem rodeia mais, quem dá mais piruleta, quem vira mais de ponta cabeça. Parece que é uma disputa de quem tem mais a graça de Deus. E fica um negócio evidentemente tão sem graça, tão sem fundamento, tão absolutamente sem nenhuma eficácia, que enquanto se alimenta, você não corre, você senta, se alimenta, espera a comida descer, fazer uma boa digestão, e aí, tudo bem, você pode fazer sua corrida, seu exercício, não é assim? A palavra de Deus é a mesma coisa. Na hora de pregar, ou na hora de estar ouvindo a pregação, você precisa digerir, você precisa engolir, entender o texto, o contexto,
Você precisa observar se tem fundamento a pregação que você está ouvindo. Mas tem gente que quer mostrar para o dirigente, o pastor, para sei lá quem, para os visitantes, ou para o próprio Deus, que ela está cheia, mesmo estando vazia. Aí é aquela gritaria, aquela língua estranha, tão decorada, tão conhecida, que fica até feio, né? A pessoa forçar uma situação. Não que não tenha alguém que sinta, lógico que sim. Tem pessoas que é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, fala línguas estranhas, moderadamente, mas tem aquelas que extravasam. E por causa disso, às vezes, a hora de ouvir a palavra, meditar no que está sendo falado, receber a mensagem e se fortalecer daquela mensagem, a pessoa está dispersa, querendo mostrar que está cheia de poder. Confere? E é isto que, infelizmente, tem acontecido nas denominações. E por causa disso, os seus líderes têm também pressa de vê-la crescer, ou vê-las crescerem, e por isso forçam a barra para aumentar o número de membros, no rol de membros da igreja. Criando talvez metas para o próximo semestre, ou trimestre, ou bimestre, para o próximo mês, pressa de ver resultado. Mas qual é o principal resultado? Crescimento em números ou na graça? Saber que a congregação que tu é pastor, ela está cheia de pessoas frustradas ou pessoas cientes e conscientes da responsabilidade e compromisso que é o Evangelho de Cristo? É isso que precisa saber. Então, a consciência de se assumir diante de Deus como servos e servas se dá através do conhecimento da palavra. A exemplo das escolas públicas, algumas privadas, né, que tem muitos alunos, porém poucos que se dedicam às disciplinas, às tarefas, aos trabalhos, à pesquisa que os professores pedem que eles façam. Alguns colam, outros pagam para que outros fazem para eles os trabalhos, ou seja, não quer se dar o luxo de esforçar-se no sentido de ter notas, mas em razão do seu esforço, dos seus próprios méritos. Nas igrejas não é diferente. Vemos pessoas assim, querem muito ser favorecidas pela oração de outrem, ao invés de orar. Querem muito ser favorecida pela orientação de outro, ao invés de estudar a Bíblia. Gosta de pegar carona, são os verdadeiros sanguessugas. E assim sendo, elas ficam reféns dessas facilitações que as denominações estão tendo, e é muito triste. Então o que eu quero dizer com relação à necessidade do batismo se dá não só, quando eu falo necessidade, não é pressa. Necessidade é dar prioridade, é dar atenção a este momento. Por quê? Porque é o primeiro momento, é uma das primeiras experiências, tá certo? Da pessoa pós a decisão na confissão. Quando ela confessa a Jesus Cristo, o próximo passo é o batismo. Então não pode ser feito assim, estalar do dedo, e querer pegar versículos isolados para se justificar. O que é necessário é ter uma equipe capacitada, disciplinada, uma equipe que tenha base bíblica, conhecimento não só do estatuto da denominação, da igreja, como também ter base bíblica do que Deus quer para aquela pessoa. Ok? Então, o que é necessário? O discipulado. Para que serve o discipulado? Conscientizar a pessoa da importância de ser serva de Deus. O que é importante no discipulado é orientar a pessoa como ela se chegar a Deus, como ela buscar o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, obedecer o Espírito Santo, sentir o Espírito Santo. Qual a diferença de sentir o poder de Deus e sentir emoção? Qual é a diferença de ter ansiedade e de ter fé? São coisas tão parecidas que às vezes a pessoa sente uma coisa e diz que está sentindo outra. Mas tudo isso falta orientação.
Aí vai crescendo como aqueles filhos desnutridos que crescem porque tem que crescer, desenvolvem porque tem que desenvolver, mas não com a vitamina necessária. É como um filho sem pai, sem mãe. Cresce porque faz parte da vida, faz parte da ciência, da biologia, né? A sua vida fisiológica, psicológica, só crescem com deficiências, mas o processo, né? A natureza, ela cresce por si só, mas não saudável. Esta é a palavra. Existem muitas pessoas evangélicas que não são saudáveis, porque não se alimenta do alimento necessário. Não sabe qual é o alimento necessário para fortalecimento da sua vida. E Paulo falou sobre isso, acerca de uns ele dava leite e outros eram comidas sólidas, mais pesadas, que daria evidente mais substância, porém o estômago já estava devidamente adaptado. Então o batismo, ele sendo a segunda maior experiência na vida da pessoa, que a primeira foi ela confessar a Cristo, ela precisa saber o que está fazendo. O próximo passo é muito sério, tanto quanto o primeiro. Se não, por que não dizer, maior do que o primeiro. Porque esse passo do batismo, ele pode ser validado ou invalidado diante de Deus. Ou não sabiam disso? Talvez achem que estou trazendo heresia, estou trazendo polêmica, algo infundado, é falta de Bíblia. Não da minha parte, da parte de quem pensa assim. Porque não é Deus que avalia, não é Deus, aliás, não é o homem que avalia se o batismo é válido ou não, é o próprio Deus. Porque o céu pertence a Deus, então as regras, os requisitos, Deus avalia. Por isso a Bíblia diz, e Paulo escreveu acerca das obras. Umas são obras como feno, como palha, como pedra preciosa, como ouro, tá certo? E como tais, então, serão provadas. Se queimar, perdeu o prêmio. É mais ou menos isso. Então, quem vai avaliar a obra do crente para receber galardão é o Cristo. É por isso que ele disse, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Mas desde que seja uma obra boa. O batismo é a mesma coisa. Você vai se batizar em nome de quem? É em nome de Jesus? No caso, em nome do Pai, do Filho e do Santo. Quando eu falo em nome de Jesus, é com autorização dele, tá certo? Então, se é, você precisa passar pelo crivo da obediência, invocar ao Senhor, temer ao Senhor, buscar ao Senhor. Então, existe toda uma tarefa, toda uma mudança de rotina. E a transformação precisa acontecer. É o que João escreveu acerca de produzir fruto digno de arrependimento. Que fruto é esse? É a desenvoltura, é a mudança, a transformação. É receber o caráter cristão, que é o Espírito Santo, e mostrar que de fato está se esforçando para mudar. E não continuar a mesma pessoa, embora tenha confessado a Cristo e nada mudou. Ok? Então quem tem que observar isso, monitorar isso, é a própria liderança. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por isso que eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa. Por isso que é triste quando a gente vê um monte de portas de denominações abertas por aí, as esquinas. É uma gritaria, é um negócio sem comando, sem direção, sem quê, sem pra quê. Pessoas totalmente despreparadas, que não sabem o que significa batismo nas águas, nem batismo com o Espírito Santo, não sabe diferenciar batismo com o Espírito Santo com línguas estranhas. Acha que uma coisa é ligada à outra, quando na verdade não é. Línguas estranhas é dom. Isso é dom, é consequência. Cheio do Espírito Santo é uma coisa. Línguas estranhas é um dom, é outra coisa. As pessoas misturam. Quem não fala língua estranha, para ela não é batizado com o Espírito Santo. Não sabe absolutamente nada de Bíblia. E vai abrindo portas de denominações de todo direito. Não sei se é por questão financeira, ideológica, que questão é. Mas não há um preparo para preparar os novos crentes para os desafios. Então vamos lá. Capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos. Versículo 38 diz o seguinte:
Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo não quer dizer dom de línguas. Diferente. Não confunda uma coisa com a outra. Receber o dom do Espírito Santo não é receber dom de línguas. Pega a visão. Repito quantas vezes for necessário. O que eu quero atentar-me aqui, e convido você para o mesmo, quanto ao arrependimento. É necessário haver arrependimento para se batizar. A necessidade do batismo nas águas se dá através também da necessidade do arrependimento. Você está se entregando a Cristo por questões banais ou porque você está de fato arrependido dos pecados cometidos e quer uma transformação? Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados. Você está cansado? Ou você estava cansado quando se entregou? Ou foi simplesmente porque viu alguém que interessou a fim de casar-se, namorar-se com ela, e por isso você se entregou ao Evangelho de Deus a pretexto, de que vai ser fiel, está visando outra coisa? Qual é o seu objetivo? Você está procurando Jesus por quê? É por causa de emprego? É por causa de uma cura? É porque está fugindo da polícia ou de bandidos? Ou porque você de fato ama Jesus e descobriu que só Ele pode mudar a sua vida e, portanto, para isso você está se entregando a Ele, confessando Ele como seu Senhor e Salvador? Se for por essas razões, o arrependimento do pecado, dos pecados que você cometeu, ele precisa ser demonstrado. E a demonstração se dá através de mudança, conversão. Então, quando você se converte, quando você crê em Jesus para ser transformado, a conversão começa. É paulatina? É, mas ela é perceptível. Começa por dentro, Deus começa a transformar a tua mente, o teu coração, e daqui a pouco você está colocando uma outra vestimenta, você está tendo um outro comportamento visível, mas a transformação precisa estar dentro de você, começar dentro de você. Tá certo? Com o batismo é para a remissão dos pecados. É absolutamente necessário para a salvação. Então, sem remissão de pecados, aliás, sem derramamento de sangue, não há remissão. Por isso, Jesus fez questão de se entregar por nós na cruz e seu sangue foi vertido, foi derramado para que houvesse remissão dos nossos pecados. Alguns argumentariam, no entanto, que o batismo de Atos 2, 38, na verdade, é o batismo com o Espírito Santo, não o batismo nas águas. Por favor, uma coisa é consequência da outra. Observa que Jesus, tão logo ele foi batizado, a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado. Por que não foi tentado antes? Porque precisou primeiro ser batizado. Observa que o batismo ele tem uma importância na vida do crente de tal forma que o crente recebe de Deus uma resistência maior. Quando a pessoa é batizada, significa dizer que ela sepultou o velho homem, sepultou o passado e, portanto, morreu para ela o passado e por isso foi sepultado, e agora ela ressuscita. Ela vai ter uma nova vida, um começo, uma nova história e, portanto, ela está agora propícia a receber os dons do Espírito Santo, dom de língua e qualquer outros dons. Porque ela foi batizada, ok? Então, primeiro, Pedro fala do arrependimento para ser batizado. E depois fala dos dons espirituais. Então, não vamos confundir uma coisa com a outra. Jesus prometeu aos seus discípulos que lhes mandaria o Espírito Santo. Isso aí está escrito no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, a partir do versículo 16. Houve promessa ali. Jesus prometeu que rogaria ao Pai, e ele, o Pai, enviaria um outro Consolador para que ficasse com os discípulos para sempre.
E aí deu o nome desse outro Consolador. É o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, nem pode receber, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Habita convosco quem? Era o próprio Cristo. Quanto a isso a gente vai falar depois. A unificação do Pai, Filho e Espírito Santo a gente vai trazer um outro estudo. Mas o assunto hoje é sobre o batismo nas águas. A importância e a necessidade do batismo nas águas. Tá certo? Depois de subir ao céu, 10 dias após esse evento, Deus, rogando ao Pai, o Espírito Santo desce no lugar onde estavam todos reunidos. Atos 2. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio um vento, ou como um vento impetuoso, e encheu a casa, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. Promessa cumprida, ele prometeu, e isso aconteceu. Já no capítulo 1, versículo 4, 5 de Atos dos Apóstolos, olha só, capítulo 1, versículo 4 e 5. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. No caso, Jesus, havia dito que o Pai enviaria o Espírito Santo. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. João batizou com água. Mas eles seriam batizados, os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. Isso aqui é a promessa de Deus, feita na profecia de Joel e feita pelo próprio Jesus, em João 14, versículo 16 ao 28, ou 26, como preferirem. Confere. Capítulo 2, versículo 1 e 4 de Atos dos Apóstolos, cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, olha aí, no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. É importante esse detalhe aqui. Por isso que confundem a Bíblia. E pessoas que estudaram teologia, é evidente que teólogos, filósofos, sociólogos, esses termos, historiadores, enfim, não significa dizer que são pessoas muito bem estudadas. Assim como tem alunos que vão à escola, tanto no ciclo fundamental quanto no ensino médio, e é a mesma coisa de nada, assim também tem esses universitários. Teólogos mais ainda, né? Por quê? Porque é necessário observar os textos e os contextos para você chegar ao veredito, para entender o significado da palavra. Não pode se confundir o batismo do Espírito Santo como sendo também línguas estranhas, a pessoa receber língua estranha, porque aqui o que nós entendemos, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Escuta, foram cheios do Espírito Santo. Não tem começaram a falar, e começaram. Esse ezinho aqui, ele tem toda uma diferença, ele traz um outro significado. E começaram. O fato de e começaram é que aconteceram dois eventos. Primeiro, foram cheios do Espírito Santo. Depois, receberam o dom de língua. Esse dom de língua é a língua dos homens. É tanto que as pessoas que ouviram entendiam que aquela língua era língua regionais, idiomas de países vizinhos. Se você ler o texto, tu vai observar. E eu posso até ajudar você na leitura. Olha aqui, ó. Todos passavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que ouvimos cada um na nossa própria língua? Olha isso. Ok? Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar idiomas, não é língua dos anjos, idiomas.
E eu vou citar para você algumas regiões inerentes àquelas línguas. Partos, medos e elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, e por aí vai. Tem outros nomes aqui, Panfilha e tal. Então observa que eles estavam falando línguas de pessoas ali. Então os que passaram entenderam aquele idioma. Escute, não é língua estranha, como você entende, a língua dos anjos, foram batizados com o Espírito Santo, como está falando, não. Estavam falando línguas regionais. No caso, geográfica. Não é celestiais, não é língua dos céus, é língua dos homens. Não por acaso, Paulo, quando fala da caridade, ou escreveu sobre o tal assunto, ele disse que, ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, e não tivesse amor, nada seria. Então ele fez menção aos idiomas, ok? Então vamos compreender a Bíblia para não falarmos besteira, principalmente nós, pregadores, ou professores de teologia, escola dominical. Quantas besteiras a gente ouve em escola dominical. Meu Deus. Atos 2, versículo 38. No entanto, Pedro não falou para seus ouvintes esperarem pelo batismo. O batismo de Atos 2, 38 foi ordenado. Pega a visão. A natureza do batismo com o Espírito Santo foi novamente ilustrada em Atos 10, quando o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e sua casa, versículo 44 e 47. Eles não estavam buscando esse batismo. Olha isso, foi administrado do céu. Às vezes você pode ser batizado com o Espírito Santo ao buscar, e às vezes mesmo sem buscar, Deus pode te batizar. É no tempo de Deus, você pode buscar coincidentemente no momento que era para receber. Então coincide, você buscou e recebeu. Mas de repente você pode não buscar, mas como era o momento de Deus te usar nesse mistério, o Espírito desce e você é batizado. Tá certo? E você de repente pode orar, jejuar, chorar, e o Espírito Santo não desce, não é o momento. Para que você quer? A pergunta é, para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para falar línguas como todo mundo fala? Mas não se fala a língua por falar. Há uma necessidade. Qual é a necessidade? Qual é o momento propício? É necessário saber tudo isso. Ok? No dia de Pentecostes, os apóstolos estavam cumprindo a grande missão como fora dada a eles por Jesus. Ele diz, ide, portanto, fazei discípulos. E é o que eles estavam fazendo. Então eles estavam sendo o quê? Exemplo do que os demais receberiam. Eles estavam recebendo, o Espírito Santo recebeu no capítulo 2. Todos foram cheios e saíram para falar a palavra de Deus. Então, daí vem a necessidade do batismo. E o batismo e as boas novas, ou novas notícias. A conclusão infundada em que se chega a partir do fato de ser justificação. Isso que é importante e mexe um pouco a cabeça. Qual a diferença entre justificação pela graça e pela fé? Isso está escrito em Romanos, vamos ver? Romanos, capítulo de número 3, versículos 21 ao 26. Romanos 3, 21 ao 26. Olha isso, está escrito aqui, ó. A justificação pela fé, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção. Se crê, desde que crê, pode ser todos. O que importa aqui é crer. Para todos, aliás, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituído? Excluso da glória. Porque o pecado veio através de Adão. Então todos têm o engenho do pecado e foram destituídos da glória de Deus. Mas houve a justificação. Aqui, ó.
e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a tolerância de Deus. Deus tolerou, Deus permitiu você pecar. Deus teve paciência enquanto você pecava. A partir do momento que você confessa Cristo como Senhor, Cristo então te traz para conciliar ou reconciliar com Deus. Tá certo? Então, quando a pessoa aceita o Evangelho de Cristo, se rende a Jesus como seu Senhor, essa pessoa está então aceitando reconciliar-se com Deus, porque todo ser humano, pelo que nós lemos aqui, foram destituídos da glória de Deus. Mas ao reconhecer o senhorio de Cristo e aceitar o Evangelho de Deus, Cristo pega esse cidadão que estava inimigo, né, de Deus, e agora esse cidadão já está fazendo uma aliança, um pacto, um concerto com Deus, está se reconciliando com Deus, e a partir daí deixa de ser inimigo e passa a ser amigo de Deus. Tá certo? Por isso tem que se arrepender dos pecados, porque tais pecados estavam levando vocês à inimizade cada vez maior com Deus. E então estava correndo sério risco. Aceitou a Cristo, se rendeu a Cristo, você agora já está tendo o teu corpo transformado, evidentemente, teu coração transformado, remissão de seus pecados, e agora você é uma nova criatura e, portanto, amigo de Deus. E como tal, você precisa obedecer a Cristo, assim como Cristo obedeceu a Deus. E uma das obediências que Deus lhe impõe é o batismo. Você precisa ser batizado nas águas. Mas para isso você precisa se arrepender de fato de seus pecados, morrer de fato para o passado e ser sepultado na forma de batismo para nascer de novo e, portanto, viver novidade de vida. Mas isso é através da graça e pela fé, não pelas obras. Ok? Muito bem. Então deixa eu ver aqui o que vamos trazer como complemento do que estou dizendo. É importante que tanto quem batiza quanto quem será batizado precisam entender esses pontos cruciais. Aleluia. Bom, após identificar o momento em que se liberta do pecado com o batismo, Paulo escreve que a pessoa se liberta do pecado no momento em que obedece de coração ao Evangelho. Então a prova maior de que você está sendo transformado é a partir da obediência. Por quê? Porque é próprio do pecador desobedecer, resistir às palavras e às ordenanças de Deus. Isso chama-se desobediência. Resistir à ordem é o mesmo que desobedecer. Então, quando você se entrega para Jesus, você não pode mais resistir. A Bíblia diz que, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça, não resista, não desobedeça. E se você de fato não está se você de fato está obedecendo, portanto não desobedecendo, isso significa dizer que de fato você está recebendo a transformação, porque é próprio do pecador resistir ou desobedecer. Tá certo? Antes Paulo havia discutido a fé de modo genérico. Em Romanos 6, que mostra o que a fé justificadora é no exato momento em que alguém morre para o pecado. Então a fé que justifica você é a fé que te traz para a salvação. Essa fé que resultou em conversão. Ok? Então primeiro você se converte a Cristo, você foi justificado. E se foi justificado, agora você precisa ser sepultado, porque essa justificação levou você a morrer pelo passado. Então, se você morreu pelas práticas do pecado, você precisa passar pelo crivo do batismo. E o que lhe impede de ser batizado?
ou você não está arrependido. Se você não está arrependido, não é verdadeiro. Essa sua confissão não foi verdadeira e, portanto, você ainda corre risco de ser condenado e lançado no inferno com Satanás. Se você quer ir para o céu, você precisa mostrar interesse. E a forma de mostrar interesse é obedecer ao próprio Cristo, que é quem vai te levar para o céu. Ok? Simples assim. O batismo em Cristo. Você tem uma palavra do apóstolo a respeito disso. Você precisa se arrepender, porque o apóstolo Paulo escreveu exatamente com relação à justificativa pela fé. E não é pelas obras, para que ninguém se ensoberbeça e diz, eu faço muitas obras boas e, portanto, serei salvo. Não, você será salvo se você se arrepender de seus pecados e demonstrar esse arrependimento através da mudança de vida. Ok? Simples assim. Esta é a palavra de Deus para você. E você guarde isso em seu coração. E entenda que não é brincadeira servir a Deus, não é banalizado ser batizado. Estão banalizando, estão brincando com coisas sérias, mas você não pode entrar nesse joguinho de brincadeiras. Entenda e leve a palavra de Deus a sério, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esta é a palavra de Deus e que Deus te abençoe, que você entenda de uma vez por todas o que é o batismo e que não é simples nem brincadeira servir a Deus. Leve a sério, porque Deus é coisa séria e com coisa séria não se brinca. Deus abençoe.